Parte 1, a nova recompensa dos Chapéus de Palha. Antes de começarmos o capítulo propriamente dito, a gente tem a capa com o Caesar desesperado pra ir embora de Whole Cake. Será que a gente tá encaminhando pra volta dos Mads? Aparentemente, Judge e Caesar vão se reunir. Será que o Queen, após o suposto fim dos Piratas das Feras, pode se juntar a eles? Vegapunk tá cada vez mais perto de aparecer e esse cenário que vem sendo construído nessa história de capa pode ter alguma influência no maior cientista do mundo. Saímos então das terras de Wano e seguimos em direção à próxima ilha, que ainda permanece em segredo, mas eu vou continuar com meu palpite mais de coração do que com razão, que será Elbaf. A Nami tá revoltada com a imprudência do Luffy e Yonkou, como diz seu título. Jinbe passa um pano pro capitão e logo descobre como funciona a dinâmica dessa tripulação. Bem-vindo ao bando, Jinbe, aqui a Nami é quem manda. E nesse painel a gente tem uma parada muito doida que tem gente tratando simplesmente como um gagzinho sem tanto valor e outras pessoas botando fé que sim, nesse momento, Nami Swan está efetivamente usando o Haki do Rei, queimando com chamas tão quentes quanto Ifrit e Jumba. Vale notar aí, né, que tem até os raios negros padrões do Haoshoku. Pra mim, parece mais uma passagem cômica pra mostrar pro novato do bando, né, que é o cara mais experiente da tripulação, quem é que realmente governa ali. Mas eu quero saber de você, meu querido. Acha que isso realmente foi o Haki do Rei da Nami? Acha que é só um gagzinho? Acha que pode ser um foreshadow? Porque assim, tá ali. A gente viu. Agora, vai permanecer na brincadeira ou o Oda tá só pautando ali, criando terreno pra futuramente a Nami de fato ter o Haki do Rei? Acho que é brincadeira, mas vai saber. Luffy tá preso dentro de uma gaiola e eu fiquei me perguntando se ela não seria de Kairosek, porque qualquer outro tipo de material eu acho que ele sairia numa boa, mas talvez prefira ficar preso ali, né, pra não se soltar e ter que enfrentar a fúria da Nami. O Chopper, como um bom médico e a fim de integrar melhor o novo membro do bando, avisa pro Jinbe tomar a distância quando a Nami fica nervosa pra ele não sair machucado. O Frank tá feliz porque mesmo depois de descer aquela cachoeira gigantesca, né, o Sunny só tem um quebradinho ali e outro aqui, tá tudo certo. E aí, mano, chega quem a gente tanto esperava que fosse chegar, a Gaivota com as Big News. Robin pega os cartazes e então temos reveladas as novas recompensas dos Chapéus de Palha, que claro, a gente vai comentar uma por uma, mas primeiro queria ressaltar essa bela descrição para esse bando lendário. E aqui estão as recompensas atualizadas dos líderes de uma grande frota com 5.600 membros, o Imperador Luffy do Chapéu de Palha e seus 9 comandantes. A partir de hoje, todo membro da tripulação principal é considerado um comandante de Yonkou. Cada bando, claro, vai ter sua própria estrutura hierárquica, organização, e essa dos Chapéus de Palha me lembrou bastante a do Shanks, cujos grandes nomes são oficiais, mas tem aqueles que são os oficiais executivos, os caras mais badalados entre os comandantes. No nosso caso, a gente fazendo um paralelo aí, né, esses seriam Jinbe, Zoro e Sanji. Oda resolveu diagramar as páginas revelando com atenção cada uma das recompensas e, claro, trazendo um destaque para as maiores, algo que eu achei bem simples, mas criativo. Funcionou de uma maneira bem legal. Primeiro temos o Chopper, que teve um aumento de 10 vezes em sua recompensa, pulando dos 100 berries para 1000 berries, proporcionalmente o maior aumento que um Chapéu de Palha já teve na história. Mesmo assim ele tá revoltado porque continua sendo um valor bem baixo e eu quero realmente entender como a Marinha considera o Chopper um comandante, um dos líderes da grande frota de Chapéus de Palha e ao mesmo tempo um animal de estimação. Dito isso, excelente recompensa. A Gata Ladra Nami teve um aumento padrão de 300 milhões de berries pós Wano, assim como eles tiveram um aumento de 50 milhões pós Dressrosa. Dessa forma, sua recompensa se tornou 366 milhões de berries. Ela tá muito assustada ali e tal, né? Ela própria disse que iria atrás de alguém com uma recompensa como essa, mas tem que se acostumar porque isso ainda vai aumentar. E em relação ao aumento padrão, eu tava achando que seria uns 200 milhões de berries, mas 300 também me parece muito justo. O músico Soul King Brook também teve esse acréscimo base, atingindo 383 milhões de berries, o que deixou ele em contraste com a Nami feliz, tranquilão, relaxado e leve como se fosse puro osso. Super tranquilo também, talvez junto com o Sop, o Mugiwara que menos performou no arco de Wano, mas teve feitos avassaladores em Whole Cake Island que ainda não foram acrescentados em sua recompensa. Então mais 300 milhões pro cara que fez o que fez com a Big Mom, roubou cópias de Poneglyph ali e seu coração, mano, tá bem bacana. O Cyborg Frank recebeu o mesmíssimo aumento base e chegou nos 394 milhões de berries. Ele tá boladão porque sua imagem no cartaz é simplesmente o Sunny e eu achei isso, mano, genial, muito bom.
a galera tá achando que ele tá evoluindo, né? Antes ele era um ciborgue normal, depois na segunda recompensa virou um robozão e agora evoluiu até virar um verdadeiro Megazord. Porém, todavia, entretanto, eu achei a recompensa injusta. E por quê? Porque a recompensa do Frank sempre é injusta. Em Dressrosa ele tancou o Dellinger, o McVice, o Sr. Pink, o Vice-Almirante Bastille e uma porrada de marinheiro, tudo ao mesmo tempo, pra não estragar o plano do Kyrus. Depois disso, derrotou o Sr. Pink, um dos oficiais do Doflamingo, e recebeu o mesmo aumento que o Brook, né, que eu amo de paixão, mas em Dressrosa fez pouquíssimo se comparado ao Frank. Agora ele lutou contra um dos Tobiropos mais renomados e venceu sem tomar nenhum dano e recebe o mesmo aumento que o Usopp, que eu também amo de paixão, mas não dá pra comparar seus feitos no arco. Então eu acho que falta carinho e atenção com a recompensa do Frank, seja por parte do Oda ou por parte da marinha que acha que ele é um barco. Mas eu devo admitir que a imagem do Sunny ficou muito bonita na recompensa. God Usopp me escangalhou de rir com essa reação depois de ter o mesmo aumento de 300 milhões que os Nakamas anteriores, alcançando a marca de Luffy pós-Dressrosa, 500 milhões de berries. Ele não quer que sua recompensa suba mais, mas spoiler, ela certamente vai subir. E por mais que ele tenha feito menos que os outros Chapéus de Palha em um ano, esse aí foi só um aumento padrão e tá tudo certo. E aqui a gente solta os fogos de artifício, libera aquele grito travado na garganta há anos e comemora o título que a gente tanto esperava. Nico Robin, a criança demônio, finalmente recebe uma recompensa que representa o perigo gigantesco que ela expressa para o governo mundial, superando até mesmo os valores pelos comandantes Doce, Cracker e Smoothie. Um salto de 800 milhões de berries. E eu achei muito engraçado como a alcunha demoníaca dela tá no mesmo painel que ela tá sendo serena, fofíssima, entregando algodão doce pro Chopper se sentir melhor. E finalmente a gente tem uma recompensa digna e condizente ao perigo que ela representa para o governo mundial. E eu fiquei me perguntando, será que o governo agora tá com mais medo do que nunca pelo conhecimento que ela pode ter obtido em um ano? Eu acho que é uma junção de vários fatores, né? E realmente, cara, aumentar a recompensa da Robin para um nível assim já tava mais do que na hora. Sanji Perna Negra figura em quarto lugar com uma recompensa super próxima do Katakuri, com 1 bilhão e 32 milhões de berries. E aqui a gente começa a entrar numa parte mais polêmica e que vai ficar mais legal. A recompensa do Sanji tem um segredo escondido. O número 3 pode ser lido como San e o 2 pode ser lido como Ji. Então a recompensa do Sanji expressa o Goroase que representa o seu nome. E claro, seu aniversário, que é no dia 2 de março, que no calendário japonês é colocado de maneira contrária ao nosso. Então fica 3 do 2. Um aniversário que foi dado baseado em seu próprio nome. E finalmente também, né, essa é a primeira recompensa no Chapéu de Palha que carrega esse tipo de jogo de palavra. Só mostra o amor gigantesco que o Oda tem pelo Sanjaço, né? Absolutamente não. No capítulo 903, o Sanji comemorou muito porque naquele momento ele se tornou oficialmente a segunda maior recompensa da tripulação, superando Roro no Azoro. Mas logo em seguida ficou depressivo porque seu nome tava Vinsmoke Sanji, carregando o maldito sobrenome de Judge. Só que agora, na atualizada, se a gente olhar atentamente para esse painel, dá pra ver que seu nome agora tá só Sanji mesmo, o que é um alívio, mais sua imagem também parece ter mudado e voltou a ser aquele retrato horrendo e ridículo, só que atualizado, né, pro seu design no novo mundo, com a franja pro outro lado. Coitado do Sanji Duval. E aí entra aquela pergunta, será que o Sanji vai ter alguma recompensa que deixe ele com um sorriso no rosto ou vai continuar sendo cada cartaz uma desgrama diferente pro rapaz? Lembrando que ele tava com muita expectativa para sua primeira recompensa, né? Porque ele, cara, queria ser visto pelas mulheres ao redor do mundo com seu belo rosto ali retratado, figurando e estampado num cartaz. Mas aparentemente ele só tem passado vergonha mesmo. Além desse motivo pra ficar triste, ele tá amargurado porque o valor dele tá menor que o do Zoro e do Jinbe, o que pra mim, apesar de super fã do Sanji, são recompensas que sim, podem fazer sentido. Além do quesito cômico, que é uma assinatura muito característica do Oda quando se trata da recompensa do cozinheiro. Jinbe nem reage muito à sua recompensa de 1 bilhão e 100 milhões de berries, na real ele tá mais preocupado com a reação do Sanji, algo que mostra muito os traços de personalidade dos dois personagens.
E eu sei que muita gente pode achar injusto o Sanji tá atrás do Jinbe, porque ele derrotou uma calamidade, é uma das asas do Luffy, faz parte do trio monstro, mas a gente sempre tem que lembrar da importância do histórico de um pirata. O Jinbe é um ex-Chichibukai, escapou de Impel Down, lutou em Marineford contra as forças do governo mundial, derrotou o Ruizu, que era o Tobiropo mais prestigiado, o Tritão também era o ex-capitão dos Piratas do Sol, uma das poucas tripulações que, assim como o Chapéu de Palha, também declarou guerra ao governo mundial. No fim das contas, recompensa não é nível de força e também não representa só seus feitos em um arco específico. É reputação, mais periculosidade, mais força e vários outros fatores, como a própria percepção da marinha embasada em fatos que eles viram ou nem viram e só ouviram. E é por isso que eu acho que esse histórico do Jinbe pesou tanto pra ele, né? E me parece um argumento bem razoável pra sua recompensa tá maior que a do Sanjaço. Eu, pra ser sincero, entendi e achei tranquilo, como também acharia bem tranquilo se as recompensas fossem o contrário, com o Sanji acima e o Jinbe abaixo. Tem margem para interpretação isso aí, tá? E não é uma matemática exata. Mas, dito tudo isso, não me surpreenderia se no dia seguinte o Jinbe sumisse e eles tivessem carne de tubarão para comer no almoço. E se por acaso tem alguém aflito e meio chateado com a recompensa do Sanji estar realmente abaixo da do Jinbe, cara, fica tranquilo que na próxima recompensa, sem sombra de dúvidas, o Sanji vai superar o Jinbe. Zoro, que agora possui a segunda maior recompensa do bando, 1 bilhão 100 milhões e 1.100 berries, aproveita a oportunidade para dar uma gastada bem dada no Sanjaço, chamando ele de número 4, e aí eu pensei, meu irmão, será que o número 4 da turma do bairro é parente do Sanji? Olha que lembrem-se, pai é filho. E aí eu parei, analisei a recompensa com calma, que é bem justa por sinal, e pensei, será que cada um ali é pra representar uma espada do Zoro? Só que aí, mano, eu percebi que são 4 uns ali. E aí eu me perguntei, será que cada um ali é pra representar uma espada do Zoro? KKKK, risos, mas eu notei que o Oda fez a mesma brincadeira que fez com a do Sanji. Colocar o aniversário do personagem, mas acabou não tendo um Goroase como a do cozinheiro. Zoro nasceu no dia 11 do 11, por isso a recompensa possui 2 vezes o número 11, representando seu aniversário. Muito legal, gostei das brincadeiras em geral que o Oda fez com as recompensas, acho que a minha única crítica mais dura é em relação à do Frank. Mas de resto, cara, achei válido, gostei muito do aumento da Robin e principalmente dos detalhes que a gente encontra na do Zoro e do Sanji. Né? Só que agora eu quero ver a imagem delas, né? Porque aparentemente algumas mudaram e outras não. A da Nami tá igual, a da Robin tá igual, mas a do Frank e do Luffy tão diferentes. E as outras, fora do Sanji que eu já mencionei, não dá pra ver direito ou não mostrou mesmo. Tipo essa do Zoro que simplesmente parece não ter imagem. Será que ele virou um vampirão igual o Mihawk? Então eu quero ver todas as recompensas para ver se tem alguma gracinha no meio delas. Quero muito ver também a imagem das asas do rei dos piratas, Zoro e Jinbe. Aí já começou a perder a linha também. E fechamos aqui o Luffy com sua recompensa de 3 bilhões de berries, que tá sofrendo, sendo maltratado, preso na jaula com fome. Realmente a posição íntegra e digna de um Yonkou tá muito cabível ao rapaz no momento. E é muito bom ver como mesmo atingindo os patamares mais elevados, a dinâmica do bando não muda e eles se mantêm fiéis aos princípios e autenticidade de suas relações, tal como Zoro e Sanji, que continuam brigando. Falando neles, o número 2 e o número 4, vale observar um detalhe interessante. A diferença entre Queen e o King era de 70 milhões de berries. Agora a diferença entre Zoro e Sanji é de 69 milhões de berries. 69. Ele gosta. E aí a galera dos chips já começa a ficar alucinada. E assim concluímos com o valor total do bando na casa dos 8 bilhões e 800 milhões de berries. Esses são os chapéus de palha no nível Yonkou. Parte 2, a criação da Cross Guild. Continuamos no Novo Mundo, mas vamos para a ilha Karaibari. Lá a gente vai descobrir a verdadeira origem da Cross Guild. Mihawk e Crocodile estão revoltados com o Bug decapitado num painel bem divertido, porque essa organização supostamente era para ter sido só criada pelos dois. Só que agora o palhaço bombástico é mundialmente reconhecido como líder dela através de um incidente que vai justificar o porquê do Crocodile tá tão bolado. Mas antes de entrarmos nesse evento, tem coisas do momento atual que precisam ser comentadas e podem sim causar revolta.
A primeira é o Mr. Tree todo felizinho e cagado nas calças porque agora vai voltar a trabalhar pro Crocodile, o que deixa o Bug visivelmente magoado. Mas o que mais me chocou aqui de verdade foi ver a reação do Moji e do Kabagi com a possível morte do Bug. Eles simplesmente virariam a casaca, fechariam com o Crocoboy e valeus. Sendo que se o Moji tá cheio de comida na pança agora é graças ao Bug. Depois dos eventos em Orange Town, o Kabagi lamentou a perda de seu capitão. E quando ele foi mandado pra Impel Down, esses dois aí estavam falando com a Álvida sobre invadir a prisão mais perigosa do mundo pra salvar o Bug. Mas, na real, eles desistem da ideia rapidinho e simulam um memorial ao Bug como despedida no capítulo 525. Pois é, como a gente pode ver no capítulo 593 também, eles mentem pro Bug dizendo que nunca desistiram dele. Dói falar, mas a verdade precisa ser dita. Kabagi e Moji, infelizmente, nunca foram dignos de confiança. Só o Rich, o leão, que pode ser o braço direito de Bug. Somos então levados há pouco tempo no passado diretamente para a ilha Kuraigana, onde vemos uma conversa que vai dar origem à Cross Guild entre Crocodile e Mihawk, que tá ali com suas prioridades, tomando seu vinhozinho e sendo vigiado pelos Human Drills, que provavelmente vão copiar esse seu comportamento. Então esses mamacos aí daqui a pouco vão estar enchendo a cara. Pra resumir, o usuário da Suna Suna no Mi convida o melhor espadachim do mundo pra criar uma organização que a marinha não seria capaz de ignorar. Inclusive um belíssimo começo de aliança, nós somos iguais, não confiamos em ninguém. Vai dar bom, vai dar certo, pode ter certeza. E aí temos uma revelação que assim que eu li me trouxe uma sensação de meu Deus. Depois de 25 anos, era pra cair a ficha nesse momento? Temos revelado que a alcunha de Mihawk era o Caçador de Marinheiros, fazendo uma alusão clara à alcunha tão questionada de Roronoa Zoro, o Caçador de Piratas, que se tornará o maior espadachim do mundo ao caçar e derrotar um dos maiores piratas. E aqui tem muita brincadeira pra fazer, né? O Caçador de Piratas versus o Caçador de Marinheiros, sendo que o Caçador de Piratas se tornou um pirata e o Caçador de Marinheiro se uniu à marinha durante boa parte de sua vida. Eu achei, cara, muito curioso e gostei demais. Marine Hunter versus Pirate Hunter, famoso Hunter x Hunter. E aí entra aquela pergunta, né? O que sai primeiro? Essa luta ou o próximo capítulo de Hunter x Hunter? E essa revelação também me fez questionar uma coisa. Será que o Mihawk foi o pirata que arrancou o braço do Zephyr no filme Z e posteriormente foi convidado para se tornar um Chichibukai? Agora essa hipótese faz mais sentido do que nunca. Bom, continuamos no passado e vamos para outra ocasião onde Bug e sua tripulação estão cercados pela marinha, enquanto o lendário pensa num plano para escapar o mais rápido possível dessa situação escabrosa. Até que Sir Crocodile, junto de Das Bones, aparece varrendo os marinheiros na porrada e afundando um navio da marinha atrás do outro. Aparentemente, os rumores sobre ele ser um subordinado do Bug estavam certos. Rumores esses que foram espalhados após o Bug ser considerado o principal líder da fuga de Impel Down. Isso só mostra como uma pose de surfistão merece na crista da onda é definitivamente importante. Só que na real não é nada disso. A mãe do Luffy é uma agiota e foi cobrar o Bug um dinheirão que ela tinha emprestado pra ele fundar a Bugs Delivery. Porque agora o Crocodile quer abrir o seu próprio negócio e essa grana tá fazendo falta. E eu achei, mano, muito engraçado. Eu me escangalhei de rir com os carões que o Bug tava fazendo. Só nesse pequeno diálogo aí, a gente já tava começando a entender o rumo que as coisas iam tomar. Inclusive, isso quer dizer que o Bug não conseguiu encontrar o tesouro do Captain John, porque se tivesse conseguido, né, talvez ele não tivesse precisando de grana. Mas pode ser também que o tesouro do Captain John seja só, né, só um Road Poneglyph. Aí o Bug olhou, não conseguiu dinheiro com nada disso e ficou nessa situação escabrosa. Sem um tostão no bolso pra dar pro Crocodile, o Bug fala que as coisas não estão indo pra frente, que o retorno que ele esperava não tá vindo, aquele papo de caloteiro que todo mundo sabe qual é. E como solução, o Bug propõe se juntar ao Crocodile nessa nova organização e usar toda a estrutura de pessoas e serviços que ele construiu em favor do novo empreendimento do Crocoboy. E faz essa cara maravilhosa, super parecida com a do pirata lendário nos telões de Sabaody. Só que o pôster que era pra ser meio que assim, ficou assim, igual a nova estampa da nossa loja. Primeiro link na descrição, meu irmão, seja o primeiro aí a ter uma camisa da Cross Guild em todo o planeta. Primeiro link na descrição, mano, tá barato, vai checar lá. A gente entende agora porque o Crocodile tá tão revoltado, mas o Bug não pode fazer nada se ele tem o poder mais poderoso dos mares de colocar as pessoas do seu lado
assim como o Mihawk mencionou na Guerra de Marineford. E através disso, né, os seus companheiros, que têm um respeito enorme por ele, gigantesco, o colocaram como o destaque no cartaz e espalharam ele ao redor do mundo. Agora eu te pergunto, o Bug tem culpa nisso? Se ele é tão carismático, lindo e maravilhoso? Tão bombástico? Pois é. Como o cartaz que se espalhou ao redor do mundo dá foco no pirata lendário e deixa o Crocodile e o Mihawk em segundo plano, as pessoas, assim como a Marinha, começaram a interpretar como se o Bug fosse o líder da Cross Guild. E aí, saindo do Bug, que é um dos meus personagens favoritos de One Piece, vamos para um dos meus marinheiros favoritos de One Piece, que é o Brand New. O cara sempre que aparece é pra botar fogo nesse mangá e revelar informações bombásticas para nós leitores. E pra quem não se lembra dele, ele é o mestre que orquestra o incrível capítulo 957. O maluco nunca erra, é só informação quente atrás de informação quente, um marinheiro de respeito. Vemos então um incrível contraste na perspectiva de dentro da Cross Guild e por fora da Cross Guild. Os marinheiros comentam que o Bug foi o grande mentor da fuga de Impel Down, que o Palhaço Estrela também era um ex-tripulante do Rei dos Piratas, e há boatos por aí que ele tem uma relação ali muito próxima com o próprio Ruivo, outro dos 4 Yonkou. Brand New também informa que os hackers da Marinha acessaram o WhatsApp do Crocodile e do Bug, confirmando assim a relação entre os três, e comenta que esse movimento de caça aos marinheiros atraiu várias organizações do submundo e que a Cross Guild representa um perigo imenso para a Marinha. Mais uma vez, eu amei a ideia da Cross Guild, o Oda foi perfeito em criar algo assim nessa altura da obra, juntando vários grandes nomes e trazendo uma importância maior para cada um deles. O Oda foi sensacional nessa. Eu espero de verdade que a Cross Guild cresça e expanda para além dos personagens que já fazem parte dela, e que Oda traga antigos vilões de volta, mano, que entre o Arlong, que entre o Don Krieg, que entre a volta tão esperada do Jing, e que a Cross Guild se torne um verdadeiro e enorme crossover. Quem sabe até eles não vão pra Impel Down resgatar o Bon Clay e acabem liberando o Doflamingo junto nessa pequena empreitada. Se o mundo já tá o caos, imagina depois disso. Meu irmão, a Cross Guild promete demais. Na sequência, temos mais revelações bombásticas como o Bug. As recompensas por esses 3 notórios piratas são as seguintes. Primeiro, temos Sir Crocodile, usuário da Suna Suna no Mi, detentor de uma inteligência e astúcia notáveis. Sua recompensa é de 1 bilhão e 965 milhões de berries. E olha só que legal, 9 pode ser lido como Ku, 6 como Ro e 5 como Ko/Go, formando assim a palavra Kuroko, que é o início do nome Kurokorudairu, como falam aí os japoneses. E ele também é muito conhecido como Crocoboy. Temos aí então, tá, um Goroase malandro, mas o que mais me chamou a atenção foi o salto estratosférico da sua recompensa, mano, que é um dos maiores aumentos da história, até maior do que o aumento, proporcionalmente falando, do Chopper. Quando foi derrotado por Luffy, sua recompensa congelada era de 81 milhões de berries. Depois disso, deve ter aumentado devido à sua fuga de Impel Down, mas eu me pergunto se esse valor colossal que tá agora é só pela formação da Cross Guild ou se teve outro evento cabuloso durante o time skip que o Oda ainda não revelou pra gente. Depois temos Drácula e Mihawk, Olhos de Gavião, que é confirmado como tendo habilidades com a espada superiores que as do próprio Shanks. E aqui a gente tem que ter muita atenção pra não interpretar errado. Eles estão dizendo que no que diz respeito à habilidade com espadas, o Mihawk supera o Ruivo, e não que ele é necessariamente mais forte que o Shanks. Eu sou meio Mihawk tarde, então é bem tranquilo pra mim falar isso, tá? A minha interpretação é que se ele fosse mais forte que o Shanks, eles iriam falar, ele é mais forte que o Shanks, e não que em termos de espada ele é melhor que o Shanks. Consegue perceber a diferença? No que diz respeito à espada, o Mihawk é o melhor, ele é o melhor espadachim do mundo, mas no que diz respeito a combate em geral, a gente não sabe entre os dois quem é o mais forte. Mas da mesma forma que eu sou Mihawk tarde, eu também sou meio Shanks tarde, então... enfim, não dá pra saber. E eu também não quero entrar no mérito de quem é mais forte ou mais fraco, deixa isso pra outro vídeo. Só quero deixar claro que essa passagem não é uma revelação ou um fator determinante para decidir quem é o mais forte entre os dois, mas certamente aquece essa discussão, assim como a recompensa colossal do Mihawk, que bota aí, mano, muita lenha nessa fogueira. O valor pelo melhor espadachim do mundo é de 3 bilhões e 590 milhões de berries. E esse valor é talvez o mais assustador de todo o One Piece.
O Mihawk é um lobo solitário, sem uma vastidão de territórios e nem uma tripulação, só os mamacos que ficam imitando todo mundo. Ele tá longe de ter um império como alguns Yonkous e mesmo assim ele tem um valor por sua cabeça maior que o de Luffy depois de absolutamente todos os feitos absurdos que ele fez. Numa escala de números tão altos, a gente pode dizer com tranquilidade que o Mihawk tem uma recompensa bem próxima do próprio Shanks, que, cara, tem tudo que um Yonkou precisa ter em questão de poder e uma tripulação absurdamente forte. Todas as comparações que a gente fizer aqui com Big Mom, Kaido, Barba Negra só vão mostrar como o valor do Mihawk é, mano, extremamente assustador. Será que tem algum segredo aí por trás disso? Será que aquela grande piada do olho do Musama e do olho do Mihawk serem parecidos vai ter alguma relevância? Eu espero que não. E ela também tem uma brincadeira bem legal. Minha aposta para a recompensa do Mihawk na casa dos 3 bilhões era de 3 bilhões e 600 milhões de berries, porque o 3 é Mi e o 6 é Roku, formando assim a palavra Miroku, que é praticamente Mihawk. Mas o Oda optou por 3 Mi, 5 Ro/Go e 9 Ku, formando assim Mihoku ou Migoku, que sonoramente fica tão bom ou até melhor do que Miroku. Foi quase, tá? Foi quase. Foi um bom palpite. É isso, até onde nos foi informado, Mihawk tem a segunda maior recompensa ativa da obra só atrás do Shanks. Alguém aí continua com dúvidas de que esse cara, quando se trata de nível de força, pode ser comparado a um Yonkou? E para concluir, Bug, o pirata lendário, o palhaço gênio bombástico, o mais importante do trio, cujo poder é capaz de fazer que esses outros dois monstros sigam ele. Sua recompensa é de 3 bilhões e 189 milhões de berries e eu tinha chutado 3 bilhões e 150 milhões de berries. Foi perto, kkk, mas errei. Até onde nós sabemos, esse é o maior aumento de uma recompensa em toda a história, porque quando o Bug se tornou um Chichibukai, seu valor ficou congelado em 15 milhões de berries e só recentemente ele deixou esse posto. Então até agora sua recompensa se mantinha a mesma e isso quer dizer que seu valor multiplicou mais de 200 vezes. De longe, o maior aumento da história de One Piece. Tanto no que diz respeito a um número baixo indo para um alto, quanto proporcionalmente falando. Então, parabéns Bug, você é lendário. O último detalhe sobre sua recompensa é que 8 pode ser lido como Ba e 9 como Gi, formando assim a palavra Bug, que é exatamente Bug. E eu falei tanto de Gorosei que eu deveria ter pensado nesse, né? Mas tudo bem. Lendário, justo, líder da Cross Guild por mérito próprio e merece ainda mais. Agora, eu quero realmente ver a recompensa do Barba Negra, que deve ter aumentado, e também a de Monkey D. Dragon, que promete demais. Além, é claro, né, da nova do Sabo como Imperador do Fogo. E com certeza, tá, eu vou fazer um vídeo aí desses revolucionários para tentar descobrir qual vai ser o valor. O Crocodile continua revoltado, mas o Mihawk, com uma visão sagaz e comportamento humilde, diz que não é ruim que o Bug tenha toda a glória da fundação da Cross Guild e possua o título de Imperador. Afinal, o Olhos de Gavião não tem interesse nenhum nisso e só quer viver relaxado pacificamente, tomando seu vinhozinho e lendo seu jornal. O Crocodile ali, que já tem um ego mais arenoso, meio que questiona a ideia, mas acaba sendo convencido depois que o Mihawk diz que eles podem usar a popularidade do Bug a favor deles, para atrair atenção para ele e não para os dois. E assim, né, eles vão poder ter muito poder em suas mãos, sem responder necessariamente pela consequência de seus atos. E eu preciso dizer que a interação entre os três ficou muito legal, achei dinâmica, divertida e quero ver muito mais. O outro ponto interessante, né, da Cross Guild é que eles representam as 3 qualidades que o Gold Roger brada no primeiro capítulo de One Piece. O Crocodile é a riqueza, o Bug é a fama e o Mihawk o poder. Bug então toma seu posto de principal nome da Cross Guild e anuncia a preparação para uma nova era que está por vir e anuncia seus comandantes, Sir Crocodile e Drácula Mihawk, as asas do futuro rei dos piratas. E agora, com o Crocodile voltando a ter tanta importância no enredo, uma coisa eu tenho pra dizer: segura aí, aguenta só um pouco mais que o Enel vai voltar. Parte 3, o Exército Revolucionário. Somos jogados para a primeira metade da Grand Line no Paradise, diretamente na Momoiro Island. Lá, os revolucionários estão no seu quartel-general provisório no reino de Kamabaka. E parece até uma continuação direta do capítulo 956, em que o Oda nos leva a entender que o Sabo morreu e acaba exatamente com a Koala chorando. Mas a notícia, na verdade, é que o Sabo matou o Rei Cobra. Algo que é bem questionável. O Ivankov diz que então tá tranquilo, Koala fica aliviada que tá todo mundo bem, menos o Rei Cobra, né? Mas fica tranquila, Koala, que a vida cobra.
Os comandantes do exército revolucionário reagem a isso, a Belobete pede pra rapaziada segurar a emoção e Monkey D. Dragon mantém a sensatez e equilíbrio e profere uma fala que denota um pouco de sua personalidade que a gente não conhece assim tão bem. Bacana que o Sabo tá vivo, mas se ele realmente matou o Rei Cobra, eu não vou perdoá-lo, não importa a razão por trás disso. E olha, eu realmente não esperava que o Dragon fosse ser tão impiedoso com alguém do próprio exército revolucionário. Ainda mais alguém que ele desenvolveu um relacionamento até parecido com a relação de um pai e filho. Mas como ele é alguém com uma ideologia muito poderosa e convicções tão fortes a ponto de criar um exército revolucionário, ele sabe que uma relação, um perdão e um afeto estão muito aquém da causa pela qual ele luta. Então ele meio que precisa dessa impiedade, né, para se manter nos trilhos da revolução e mudar esse mundo. Uma pequena frase dele ali que mostra muito do personagem, eu curti bastante. E quando a gente parte pro final, aí meu irmão, eu me arrepiei todo. O objetivo principal da invasão a Marejoa era declarar guerra contra os Tenryubitos. E quando os comandantes do exército revolucionário viram o Kuma todo arrebentado e humilhado, o Sabo ficou transtornado e no meio da loucura que ocorreu lá, deve ter dado um jeito de salvá-lo. Só que o que me deixou de cara é que ele obedece às ordens do Dragon como se fosse um robô gênio da lâmpada, né? Seu desejo é uma ordem, mestre. Fala que eu obedeço. Não é como se ele fosse um Kuma consciente de que tá respondendo o Dragon. É como se ele tivesse sido programado pra obedecer ao Dragon. E assim, ele já tomou algumas decisões bem estranhas, tipo mandar cada um dos chapéus de palha pra uma ilha específica, ficar protegendo o Sunny durante o time skip, e agora vem com essa. E vale muito a gente notar que ele foi modificado pelo Vegapunk, que é um gênio absurdo e certamente não cometeria uma falha na programação. Então a ausência da SSG nesses capítulos e a fragilidade que a Marinha se encontra já estavam me chamando bastante atenção. E agora, somado a essa cena do Dragon com o Kuma, cara, estão me deixando cada vez mais convencido de que sim, o Vegapunk tá de alguma forma do lado dos revolucionários. E pode confiar que não é nem questão de intuição aqui, é questão de o Oda ter me mandado no zap. Um zap que eu espero que a Marinha não tenha grampeado, porque nisso eles estão mandando muito bem. E assim como eu disse que a capa do capítulo pode estar trabalhando de alguma forma para a introdução do Vegapunk, esse cenário que vem sendo montado com a Marinha e os revolucionários também contribui para isso. E as verdades que o Kuma deve reportar agora, além dos acontecimentos do Heavy, é tudo que ele vivenciou e viu em Marejoa. Um sofrimento enorme que certamente vai motivar ainda mais o Dragon. E quem sabe não pode ter alguns segredos no meio disso tudo. Pode ser que o Kuma tenha se juntado ao governo mundial e acabou se tornando um escravo devido a alguma missão de espionagem. E dessa forma, é bem capaz que nesse momento ele vai fazer grandes revelações. Bom, o Dendemushi dos revolucionários toca. Mas o serviço de inteligência hacker secreto de telecomunicações da Marinha parece ser a única coisa que funciona direito nessa organização. Aí vemos que essa conversa tá sendo grampeada. Koala atende e Sabo responde. Vamos descobrir a verdade? É a nota do editor. Meu Deus, que grande surpresa, o Sabo tá vivo, quem diria, não é mesmo? A minha aposta pra essa verdade é que ele tá com a Vivi e o Rei Cobra acabou sendo assassinado protegendo sua filha de alguém que tentou matar ela obedecendo às ordens dos Gorosei de apagar uma certa luz escolhida por Imusama. Pra mim, essa aí é a verdade autêntica, mano, verídica, factual, tá cravado aqui, não tem erro, confia. E pra concluir esse fantástico capítulo de One Piece, onde a gente viu dois Yonkous tomando o pau de seus próprios companheiros, eu só quero dizer que me chamou a atenção aqui é que, cara, nessa ligação pode ser a Katarina Devon do outro lado do Dendemushi. Se o Sabo reportar o que aconteceu, depois a Koala responder e o Sabo ouvir até o final, você pode ter certeza que essa pessoa do outro lado da linha é a Katarina Devon. Porque o gagzinho do Sabo é que ele fala as coisas pra Koala e sempre que ela vai responder, ele desliga o Dendemushi na mesma hora. Então podem esperar que isso vai acontecer e se não acontecer, vai ser um farsante. Mas eu acho muito difícil, acho que vai rolar o gag dele desligar mesmo, que inclusive é o maior vacilo ficar desligando na cara dos outros, eu jamais faria isso com ninguém.